coisas que você não sabia sobre os anglo-saxões. O período anglo-saxão durou desde o início do século V até 1066, depois dos romanos e antes dos normandos. Mas quem são eles? O que comem? Hoje no Stefflix. Da onde vieram os anglo-saxões? Eles eram, na verdade, imigrantes do norte da Alemanha e do sul da Escandinávia. Bede, um monge da Nortúmbia, escrevendo alguns séculos depois, diz que eles eram alguns das tribos mais poderosas e beliras da Alemanha. Beda nomeia 3 dessas tribos, os anglos, os saxões e os jutas. No entanto, provavelmente houve muitos outros povos que partiram para a Grã-Bretanha no início do século V. Bavávios, francos e frísios são conhecidos por terem feito a travessia marítima para a província da Britânia. O colapso do Império Romano foi uma das maiores catástrofes da história. A Grã-Bretanha, ou Britânia, nunca havia sido totalmente subjugada pelos romanos. No extremo norte, o que eles chamavam de Caledônia, que é a Escócia moderna, haviam tribos que desafiavam os romanos, principalmente os pictos. Os romanos então construíram uma grande barreira, a Muralha de Adriano, para mantê-los fora da parte civilizada e próspera lá da Britânia. Assim que o poder romano começou a diminuir, essas defesas foram degradadas. E em 367 d.C., os pictos os atravessaram. Gildas, um historiador britânico, nos diz que os bandos de guerra saxões foram contratados para defender a Grã-Bretanha quando o exército romano partiu. Então, os anglo-saxões foram convidados imigrantes, de acordo com essa teoria, um pouco como os imigrantes das antigas colônias do Império Romano no período após 1945, onde os anglo-saxões se estabeleceram. A Inglaterra, como país, não surgiu por centenas de anos após a chegada dos anglo-saxões. Em vez disso, 7 grandes reinos anglo-saxões foram esculpidos nas áreas conquistadas: Nortúmbia, East Anglia, Essex, Sussex, Kent, Wessex e Mercia. Todas essas nações eram ferozmente independentes, embora compartilhassem línguas semelhantes, religiões pagãs e laços socioeconômicos culturais, eles eram leais aos seus próprios reis. Eles também eram muito competitivos, especialmente em seu passatempo favorito, a guerra. Quem estava no comando? A heptarquia, ou 7 reinos dos anglo-saxões, aspiravam a dominar uns aos outros. Uma razão para isso foi que o rei dominante podia exigir tributo, uma espécie de imposto, mas pago em ouro e prata, pedras preciosas, gado, cavalos ou armas de elite. Uma economia monetária ainda não existia. Eventualmente, um líder da Mércia, nas Midlandes inglesas, tornou-se o mais temido de todos esses reis guerreiros, Penda, que governou de 626 até 655. Ele matou pessoalmente muitos de seus rivais na batalha e, como um dos reis pagões anglo-saxões, ofereceu o corpo de um deles, o rei Oswald da Nortúmbia, a Woden. Penda saqueou muitos dos outros reinos anglo-saxões, acumulando vastos e requintados tesouros como tributo e o equipamento de guerra descartado de guerreiros caídos nos campos de batalha. Qual religião os anglo-saxões seguiam? Os britânicos, em regra, eram cristãos, mas os anglo-saxões permaneciam pagões. Em 597 d.C., Santo Agostinho foi enviado a Kent pelo Papa Gregório o Grande para converter os anglo-saxões. Foi uma tarefa bem difícil para uma pequena missão, mas gradualmente os 7 reinos se converteram e se tornaram cristãos exemplares. Uma razão pela qual eles se converteram foi porque a igreja dizia que o Deus cristão os entregaria a vitória em batalhas. A verdade era que as pessoas no sul civilizado da Europa temiam a ideia de ir para a Inglaterra, que era considerada bárbara e tinha uma reputação terrível.